Olá pessoal, me chamo Samara, faço parte da residência pedagógica da História da UVA e eu vou falar com vocês um pouco sobre a colonização do Brasil, né? Como foi feita essa colonização aqui no Brasil. Haverá mais vídeos sobre a colonização, 2 vídeos, e nesse eu vou falar um pouco sobre como essa colonização foi instituída, né? A gente sabe que a colonização no Brasil, né, tem todo um estereotipo sobre o descobrimento, né? Esse descobrimento que a gente vai analisar essa palavra, como também vamos ver, né, como esse descobrimento foi feito e como foi aplicada essa colonização no Brasil. Primeiramente, a colonização foi feita entre os séculos 16 e 19 aqui no Brasil e primeiramente pelos portugueses, né? A gente sabe que houve outros colonizadores aqui no Brasil, né? E houve toda uma luta pelo esse território, houve toda uma exploração desse território e é justamente isso que a gente vai trazer. Eu irei pontuar 2 pontos principais, né, sobre essa colonização. E o primeiro deles é quais motivos, né, os portugueses tiveram para realizar toda essa colonização aqui no Brasil. Primeiro, a gente sabe que havia uma luta territorial muito grande, né? Então, eles queriam, né, estabelecer, né, civilizações aqui, pessoas aqui no Brasil, para que pudesse tomar esse lugar, né? Para que não houvesse outros países que tomassem esse lugar deles, que eles haviam conquistado. A gente sabe que a conquista de territórios era uma questão muito importante naquela época, até porque depois da Idade Moderna, né? Antes da Idade Medieval, a gente sabe que eles buscavam essa busca de novos territórios, estavam se modificando muito, principalmente a Europa, né? A gente sabe que eles buscavam novos mundos, tanto que o Brasil é muito classificado como isso, né? O novo mundo. Eles buscavam novas perspectivas de lugares, né? Para conquistar. E os portugueses conseguiram isso aqui no Brasil, porque eles conseguiram um território que estava habitado, mas que de certa forma eles conseguiram habitar e tomar o lugar desse povo, né? A gente sabe que esse descobrimento que a gente havia pontuado antes não é tecnicamente um descobrimento, né? Essa palavra ela está um pouco desatualizada, vamos dizer assim, porque os historiadores nem utilizam mais dela. Eles já costumam utilizar o encontro, né, de 2 povos, né, o encontro dos portugueses e dos índios, porque não tem como se descobrir um lugar que já havia gente habitando, né? Porque a gente sabe que os índios já estavam povoando o Brasil antes dos portugueses chegaram. Então, de certa forma, não foi um descobrimento, não tem como se descobrir um lugar que já havia povos ali, né? É como você visitar um lugar pela primeira vez e dizer que aquele lugar foi você quem descobriu, sendo que outras pessoas já visitaram aquele lugar. Então, de certa forma, não foi um descobrimento, né? Outra questão que eu queria pontuar, a segunda questão, é a questão das navegações, né? Nesse período, havia uma busca pelas navegações muito grande e os portugueses estavam em destaque. Por quê? Os portugueses já estavam atualizados, de certa forma, porque eles já se instituíam como Estado, né? A gente sabe que muitos países nessa época ainda estavam em guerra, ainda estavam tentando delimitar quais partes faziam parte do território deles, quais não faziam, e Portugal já estava bem adiantado. Isso facilitou muito para eles. Outra questão é questão territorial, facilitou muito para eles. Por quê? Eles estavam num local perto do mar, né? E esse mar favoreceu muito a eles, porque as correntes marítimas próximas de Portugal facilitavam com que eles se locomovessem, né, para novos territórios e facilitava a navegação deles. Então eles já tinham 2 pontos, né, que
puxavam para o lado deles, né? Então, muitas vezes a gente pergunta, né? Ah, por que os portugueses que descobriram o Brasil, né? Descobriram, não, encontraram o Brasil, vamos dizer assim, né? E é isso, eles tinham uma facilidade maior, né? Até porque a navegação deles estava também muito atualizada em comparação com outros países, como a França e a Inglaterra, que ainda estavam em guerra. E o terceiro ponto, né? O Tratado de Tordesilhas, que ocorreu na época. Na época que os portugueses vieram, os espanhóis também se instalaram aqui. E esses espanhóis também estavam querendo tomar o território do Brasil, né? Então, eles resolveram fazer um tratado para dividir o Brasil em duas partes. Uma parte se estendia para os portugueses e outra parte para os espanhóis. E a partir disso foi se desenvolvendo mais e a gente vai ver a mais em outros vídeos, né? Mais à frente. Mas o básico é isso, sobre as navegações, a facilidade que os portugueses tiveram. E eu queria propor, né, algumas perguntinhas para vocês. Na verdade, uma, para vocês comentarem e facilitar, né, a interação entre a gente. E essa pergunta é: quais foram as dificuldades ou os problemas que o Brasil teve a partir dessa colonização? Quais os problemas que foi, quais as problemáticas que o Brasil teve a partir dessa colonização? Vocês podem fazer comentários, podem responder, né? E eu conto com a ajuda de vocês e que vocês vejam os outros vídeos, né? Que vão ser colocados sobre a colonização. Serão mais 2 e possivelmente nas próximas aulas vamos trazer mais conteúdo. E é isso, vocês comentem e até a próxima.